Eu fiz igual Mãe Natureza. Sim, todos, certo? Todas elas têm a data. E essa daqui? Tem os títulos, aqui tem o tamanho do ar. Ok, eu vou passar Essa figura é a mesma grandeza. bate, a água sobe. Me apresentando, meu nome é Girlaine. Esse espaço tem o nome de Espaço Chateau, porque é o nome do nosso fundador. Aquelas placas coloridas ali fora são todas as empresas do nosso grupo. Então a gente não é uma empresa só, nós somos um grupo de empresas que tem o nome de Diários Associados. Desse estúdio que sai toda a programação, todas as músicas que a gente escuta na nossa casa, sai daqui desse estúdio, da Rádio Pública. Ouvintes que ficam pedindo música, tá vendo? Já vai trazer um pedido aqui, ó, já vai entregar aqui pra ele, dentro do estúdio, certo? E aí é daqui que sai toda a programação. Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Quando essa plaquinha acende, fica vermelhinha, é porque ele vai falar ao vivo na rádio. Então, bem em silêncio. E aí ele fala ao vivo. Agora não está porque tá passando a música. Entendeu? Por isso, a ação social do Planalto. Vem aqui. Dá um abraço pra ele. Tchau. Então, vou contar um pouquinho da história desse jornal pra vocês. Aconteceu muito tempo atrás, mas muito tempo, ainda quando o Brasil era dominado pelo país. Não tinha um país que mandava no Brasil? Sim. Como é que era o nome do país? Portugal, muito tempo. Então os portugueses vieram para cá em 1500 e aí começaram a ensinar as coisas aqui para os índios que já moravam aqui. E aí começou a nascer gente e agora do ano que eu estou contando para vocês é 1808. Então os portugueses chegaram em 1500 e agora é 1808. 1808, ninguém aguentava mais os portugueses mandando no Brasil. Já tinha gente falando, nossa senhora, os portugueses estão demorando demais aqui. Não, vamos falar para eles saírem daqui, que agora a gente está conta de andar sozinho. Mas o rei de Portugal não queria. O rei de Portugal queria continuar no Brasil. Aí existia um homem, que era um jornalista, o nome dele era José Hipólito da Costa. Era um jornalista, e ele escrevia algumas coisas sobre o que estava acontecendo lá. Aí o rei de Portugal falou, não, seu Hipólito. Não, de jeito nenhum, o senhor está falando demais. Vou expulsar o senhor daqui do Brasil. O senhor está falando muito. Por quê? O rei de Portugal não queria que ninguém ficasse sabendo, ficasse bem informado. Aí ele foi expulso do Brasil. Ele foi morar lá em Londres. Não podia mais voltar. Mas aí de lá ele falou, se esse rei de Portugal está pensando que eu vou ficar caladinho, de jeito nenhum. Então de lá da Inglaterra, ele começou a escrever um jornal que tinha o nome de Correio Brasileiro. E aí assim, vinha para cá de avião. Não tinha avião naquela época. Vinha pela internet? Não, também não tinha internet. Tinha que vir por navio. Tinha que ser de navio, que era o único meio de transporte que tinha naquela época. Então vinha escondido dentro do navio para ninguém saber. Quando chegava no Brasil, aí espalhava para as pessoas, porque as pessoas eram... Naquela época não existia Facebook, WhatsApp, então para a gente ficar em espécie, a gente tinha que ler, né? Tinha que ler, e aí as pessoas começavam a ler para saber da história. E aí muita gente mudou a cabeça, foi ficando esperto, até o ano de 1808, quando o Brasil ficou independente de Portugal. Alguém sabe qual foi o dia que o Brasil ficou independente de Portugal? No dia que eu nasci. Sabe o que aconteceu quando os portugueses vieram para o Brasil? Um monte de gente lá de Portugal foi expulso lá do porto de Portugal. Aí falou, ixi, o único lugar que a gente pode ir agora é para o Brasil. Botou todo mundo lá, um montão de gente dentro do navio e veio para o Brasil. No meio do caminho, estava acabando a água dentro do navio. Aí ele falou, agora a gente tem que economizar água. Vamos só guardar água só para beber. E quem tomava banho dentro do navio? Gente, ó, imagina aquele navio cheio de gente sem tomar banho. Sabe o que aconteceu com aqueles homens e mulheres que estavam lá sem tomar banho? Morreu. Todo mundo pegou piolho. Tiveram que raspar as cabeças. Todo mundo. Homem, mulher, aquelas cabeleiras, todas as mulheres raparam o cabelo. Todo mundo. Aí, gente, já estava chegando no Brasil. Já estava chegando no Brasil, o navio está chegando lá no Rio de Janeiro, lá na praia. Você sabe como é que é?
os cariocas, e principalmente as cariocas mulheres, porque as mulheradas tudo curiosa para saber o povo que estava chegando de Portugal. Ficou todo mundo na praia esperando o navio chegar. Lá vem o navio e as cariocas tudo olhando. Aí as cariocas começaram a olhar as mulheres que estavam lá dentro. E as mulheres estavam todas carecas. E elas aqui falaram, meu Deus, perguntavam, por que essas mulheres estão carecas? Aí elas pensaram, já sei. Sabe o que elas fizeram? Correram para os cabeleireiros. E o que elas foram fazer lá? Rapar a cabeça. Rapar a cabeça. As cariocas foram rapar as cabeças. Por quê, gente? Porque elas acharam que era moda. Lá em Portugal. E era o quê? Piolho. Piolho. Não tinha nada de moda, as cariocas foram rapar a cabeça. E sabe que a gente faz isso até hoje? Faz sim. Quando passa uma coisa bonita, quando passa um jogador lá na televisão e bota um moicano assim, ó. O que a gente faz? Passa uma mulher lá na novela que bota uns 3 cintos aqui na cintura. O que a mulherada faz? Nossa, também. E a gente copia tudo. Não tem problema copiar, não. Se achou bonito, beleza. A gente só não pode copiar as coisas sem saber. Não é? Tem que ficar esperto. Ah, eu achei bonito, então vou fazer. Mas se eu não acho bonito, eu vou usar porque está todo mundo usando? Eu vou pensar que está todo mundo pensando? Eu tenho que pensar aquilo que ó. E só lindo é que a gente vai ficar esperto. Beleza? Quem gosta de ler? Eu. Mais ou menos também vai. Beleza. Gostei da sinceridade. Quem gosta de andar de bicicleta? Ah, e a Mas sabe, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era mais ou menos do tamanho de vocês, né, bem pequenininho mesmo, faz muito tempo isso. E aí, meu pai me deu uma bicicleta. Mas, gente, não tinha... Eu não conseguia andar direito naquela bicicleta, de jeito nenhum. Meu pai falou, ih, vai ter que colocar 2 rodinhas, porque ela não consegue andar. Colocou aquelas 2 rodinhas na lateral para eu não cair. Aí eu fui treinando, ele tirou uma rodinha. Aí eu cheguei caindo, mas treinei, aí ele tirou a outra. Aí eu fiquei quase caindo, mas eu fui treinando, e aí, gente, foi muito legal. Daqui a pouco eu já tirava os pés, né? Os pés do pedal, sem os pés. Daqui a pouco eu tirava as mãos do guidão, né? Sem as mãos. Depois, sem os dentes. Por quê? Tirava o pé do pedal, a mão do guidão caía, quebrava os dentes, né? Aí, com o passar do tempo que eu fui crescendo, eu percebi que andar de bicicleta é igualzinho a ler. E no começo dá uma preguiça. No começo a gente não quer ler nada, mas se a gente for pegando jeito, se a gente for lendo e tornar aquela leitura divertida, quanto mais ler, mais legal vai ficar. Andar de bicicleta não é assim? A gente, quanto mais anda de bicicleta, mais legal fica, porque a gente fica mais craque. Ler também é do mesmo jeito. Se a gente fica com preguiça de ler, realmente a gente não vai aprender nunca. Porque ler faz a gente ficar mais bonito, mais inteligente. Quando foi o dia que o Brasil ficou independente, ficou todo mundo pensando. Aí eu falei, qual é o dia da independência do Brasil? Todo mundo já falou, ó, o dia 7 de setembro. O Brasil ficou livre de Portugal, não mandava mais. Aí, gente, quando o Brasil ficou livre de Portugal, o Hipólito, que mandava o jornal lá de Londres, até esse dia ele falou, minha missão está cumprida. Eu não preciso mais ficar mandando o jornal, porque agora o pessoal lá já está livre, né? Os portugueses já saíram de lá, agora o Brasil está livre. Aí muitos anos se passaram, agora a gente não tem mais rei no Brasil, nós temos presidente da República, e nesta época que eu estou contando para vocês, o presidente chamava Juscelino Kubitschek. Já ouviram falar dele? Sim! Juscelino Kubitschek, ele se tornou presidente do Brasil, porque ele, além da pessoa que ele era, ele tinha prometido na campanha que ele ia construir Brasília, porque nessa época não era construída, Brasília não existia ainda. Era 1950 e poucos, Brasília não existia. Mas ele prometeu que se ele fosse presidente da República, ele ia construir Brasília. Ninguém acreditava nele. Tinha muita gente que falava, esse presidente aí tá louco. Mas ele trabalhou com um montão de gente que veio para cá e construiu Brasília. Aí a Brasília estava crescendo, ele pensou, o pessoal que vai morar em Brasília tem que ficar bem informado. O pessoal que vai nascer em Brasília tem que saber precisa saber das notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então eu vou precisar de um jornal para essa cidade. Aí ele convidou o Chateau, que já tinha jornais em outros lugares do Brasil. Aí ele falou, olha Chateau, vem cá. Eu quero que você traga o jornal aqui para Brasília. Aí ele também pensava que o Juscelino estava meio lelé, porque construir Brasília era muito difícil.
Ele falou, tá bom, quando você inaugurar Brasília, eu também inauguro um jornal lá. Gente, não é que no dia 21 de abril de 1960, o Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília? Aí o Chacon falou, nossa, eu dei minha palavra de que quando Brasília fosse inaugurado, também ia ter um jornal lá para as pessoas ficarem bem informadas. Então, no dia 21 de abril de 1960, no mesmo dia que nasceu Brasília, também nasceu o jornal. Em 1963, como o jornal era distribuído, você sabe? Não. Os meninos da ASP vendiam. Olha que legal! Na verdade era isso mesmo, né? Tinha um monte de galerinha que saía, né? Distribuindo. E falava assim, olha eu, correio. Quando eu era criança, lá no trabalho da minha mãe, passava um monte de criança vendendo mesmo, ficava falando desse jeitinho, agora que eu tô lembrando. O jornal passa pela história da instituição onde vocês estão. E também tinha menina que tinha bicicleta, aí eles colocavam assim a caixa atrás e ficavam andando de bicicleta E jogando, isso mesmo, olha que bacana, que legal saber disso, né? Muito legal saber disso, viu? Pois é, aí gente, lembra da história que eu contei pra vocês lá de Londres? Que o Hipólito foi pra lá? E lá tinha um nome esse jornal, o jornal que vinha de Londres para o Brasil tinha o nome de Correio Brasiliense. Mas então por que esse jornal também chama Correio Brasiliense? Por que o jornal de Brasília também chama Correio Brasiliense? Porque o Assis Chateaubriand achou que esse nome ia combinar muito com o pessoal que ia nascer aqui em Brasília. E aí ele escolheu esse nome e pegou o nome lá emprestado com o Hipólito e trouxe para a nossa cidade. Esse daqui foi o primeiro. Não falei para vocês que esse foi o primeiro? Este daqui é o último. Por que é o último? Porque é o jornal de hoje. É o jornal de hoje. Porque todo dia sai um jornal novo. Amanhã será o último, né? E depois de amanhã e assim por diante. Tá bom? E aí por que aqui, ó, lê aqui, tá vendo? Correio Brasiliense. É assim que a gente escreve Brasiliense? Não. Aqui tá escrito com Z. Brasiliense é com Z? Brasil é com Z? Fora do Brasil. Fora do Brasil, o Brasil é com Z. Mas aqui no Brasil? Mas, lembra que eu contei a história que veio lá de Londres? E aí lá fala inglês. Mas a real história é porque na época que os portugueses vieram para o Brasil, o nosso Brasil ainda escrito com Z. Depois é que a gente foi mudando a ortografia do nosso idioma, e aí a gente foi consertando, por isso que hoje o nosso Brasil é com S. Mas aqui no Correio Brasiliense a gente continua com Z, por quê? Porque esse nome é antigo, já existia o nome, não pode mudar, não podia mudar. Então só aqui no jornal Correio Brasiliense que Brasiliense é com Z. O jornal, ele é dividido em partes, tá vendo aqui? Um monte de partes, a gente chama essas partes aqui de cadernos, tá bom? Então o primeiro caderno conta as notícias do Brasil e do mundo. Segundo caderninho, o caderninho Cidades, conta notícias da nossa cidade. Vai contar nesse caderninho aqui, amanhã, que um pessoalzinho lá da ASP veio aqui visitar o Correio Brasileiro. Quem é esse pessoal? Vocês, muito bem. Então amanhã nesse caderninho vai contar. Todo dia vai um motoqueiro levar o jornal aí na sua casa. Você não quer comprar? Eles estão aí. Então a gente vai ver o pessoal que trabalha cuidando disso. Que legal a gente saber dessa redação. Quando a gente entra, tem umas plaquinhas azuis acima de cada mesa. Por quê? Porque está dividindo o que cada jornalista escreve. Tem gente que vai escrever sobre política, tem gente que vai falar sobre esporte, tem gente que vai falar sobre economia. Então, não é todo mundo que fala sobre tudo.
Cada um vai falar sobre um assunto que entende melhor. É um caderno só para criança que sai todos os sábados. Essa daqui ela não foi impressa aí, tá bom? Pra fazer o jornal do papel, vocês não foram lá para a redação, lá onde o jornalista está escrevendo? Quando eles terminam de escrever, aí eles mandam lá para aquela salinha lá onde tem aquele computador. Dali eles mandam imprimir nessas duas máquinas aqui. Ah, mas não é no papel ainda. Não, não é no papel. Por quê? Antes de virar papel, a gente primeiro imprime aqui nessa chapa de alumínio. Depois que essas chapas aqui, elas são impressas, eles vão pegar essa chapa daqui e vão levar para aquela máquina lá fora que a gente vai ver quando a gente sair. Aí eles vão prender ela lá assim, ó. Eles vão prender ela assim lá no cilindro. Essa daqui quase a gente não consegue ver as letras. Mas as primeiras, elas estavam saindo mais escuras. Ó, quando vocês virem lá que está vindo, ela já vai vir diferente. Porque quando a gente aprendeu lá no prezinho, as cores primárias a gente não mistura e ela vira todas as outras cores. Aqui funciona do mesmo jeito, tá bom? Então eu faço uma chapa amarela, duas chapas amarelas, duas azuis e duas vermelhas. Olha lá, ó. Tia, por que essa luz é amarela? Ninguém quer perguntar? Não. Não? Por que a luz é amarela? É uma chapa, aquela chapa de alumínio em processo de montagem. E lá da madeira é que eles produzem o papel, tá bom? Esse daqui não é um papel higiênico. Quantos você tem, Paulo? Paulo de quê? Você visitou a rádio também? Você pretende ter, você tem alguma ideia de profissão que você quer fazer? Você quer fazer uma carreira? Você já tem uma ideia assim, de profissão?